Então nós podemos dizer que de 90% das pessoas que nos procuram no nosso dia a dia, nos nossos terreiros, nos procuram no afã de quê? De encontrar uma solução para a resolução de problemas de natureza material e espiritual. Com raríssimas exceções de pessoas procurando iniciar-se dentro dos ritos afro-brasileiros. Então, daí, hoje nós estamos aí discutindo, em todos os sentidos, não só jornalisticamente, mas juridicamente, dada a quantidade de pessoas, de babalorixás e alorixás, bruxas, feiticeiros, né, estão aí sentados nos bancos dos réus dos tribunais por aí afora, por conta da prática, da propaganda enganosa, do estelionato, enfim, pelo mau uso dessas energias no sentido que de tirar proveito próprio. Isso é um fato, não temos como negar. E isso pesa, e isso milita em desfavor da nossa religião. Isso não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida essa situação. Então, daí eu ter abraçado essa questão, por quê? Porque eu sou um babalorixá, sou um vodum, sou um sacerdote do tambor de Minas Jeje Nagô. Mas eu tenho agregado, dentro do meu culto de nação, essa prática de quimbanda. Mas eu, diferentemente da maioria, eu assumo essa prática. Tá? Eu dou vodum. O que é dar vodum? Quer dizer, entra em transe, vira com vodum. Mas eu incorporo minhas energias brasileiras, caboclo, Exu, preto velho. E disso eu tenho uma honra muito grande. E as pessoas que eu inicio dentro da minha casa, embora sendo uma casa de nação, de tambor de Minas, eu procuro desenvolver também todas essas energias. Eu procuro saber quais são as energias que aquela pessoa tem nesse sentido, para que eu possa conhecer realmente o tipo de mediunidade que aquele iniciado trouxe para a minha casa. Porque muito embora a gente sabe que hoje em dia as pessoas, grandes casas aí, grandes sacerdotes, grandes não é bem o sentido, muitos sacerdotes estão muito mais preocupados em iniciar a pessoa dentro do ritual, digamos assim, de nação. Mas eu quero abrir aqui um parêntese rapidinho aqui para falar para vocês, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora nesse novo horário. Nós estamos fazendo o programa ao vivo, e os telefones da Rádio Tropical Solimões são 2667-9830. 2667-9830 é o telefone da participação e da comunicação. Mando daqui também um abraço a todos os internautas do mundo inteiro. Este que vocês estão vendo é o voduno, o babalorixá João Batista de Airá. Sou advogado, sou jornalista e sou um sacerdote do culto afro-brasileiro. À minha esquerda é a minha esposa, que é a mãe Rose da Oxum, e da minha mãe Ansan, também é uma Noxê, é uma sacerdotisa do culto do tambor de Minas Jeje Nagô. Aos telefones, o meu filho carnal, o João Martinho Miguel, tá? E os nossos mais velhos, que é o Sargento Moretti, e o Cabo Braga, tá? Marco Braga, né? Então, parte das pessoas que nos acompanham nessas caminhadas. Então, vocês podem, querendo ligar para parabenizar, fazer alguma pergunta, criticar. Então, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Tropical Solimões. O telefone é o 2667-9830. E os demais telefones são aqueles que a gente divulga ao longo da programação dos nossos comerciais. Bem, dando continuidade. Então, agora eu vou ler o e-mail desse sacerdote, um sacerdote que faz um questionamento assaz importante e que vai servir para eu novamente aqui começar a desmistificar esses tabus ridículos que criaram em torno da quimbanda. Então vamos lá. Muito bem, tá? O nosso amigo chama
José Carlos Teixeira de Souza, ele tem uma casa de candomblé, o Morocô, aqui em Queimados. Então ele diz o seguinte: meu caro, meu pai João Batista da Irá, em primeiro lugar, sua bênção, tá? Eu aproveito, desculpe se eu faço através de um e-mail, tá? Uma reclamação longa, mas e que eu aproveito para pedir um aconselhamento dentro do seu conhecimento, da sua sabedoria que o senhor tem para poder me orientar. Eu tenho uma casa de candomblé aqui em Queimados e eu tenho agregado a minha ritualística, além da ritualística dos voduns, dos orixás, de quando em vez eu faço um ritual que o senhor chama de ritual de quimbanda, que a gente fala um toque para Exu. Mas eu tenho observado, meu pai, que sempre que eu faço esse ritual de quimbanda, esse ritual de Exu, com raríssimas exceções, tá? Eu não tenho tido problemas, né? Sempre, ou durante o ritual, ou depois, sempre surge um problema. Por quê? Porque vem pessoas de fora, que não fazem parte da comunidade, e que dão seus Exus, que dão suas energias. Muitos se embebedam, muitos criam arruaça, muitos criam casos, né? Isso faz com que eu acabe até evitando de dar esse toque, de fazer esse tipo de ritualística, enquanto que um ritual de candomblé, com raríssimas exceções, acontece esse tipo de ingerência, esse tipo de coisa que acaba prejudicando. E a gente sente que no final de cada gira fica um ar muito pesado, e que aquilo implica realmente num descarrego, num trabalho muito grande, né? Então eu lhe pergunto, o meu pai de santo da casa que eu vim, ele não tem essa prática, né? Mas eu, como eu passei por um bando, eu resolvi agregar esse lado que o senhor chama de quimbanda, né? Mas que é o chamado o louvor de Exu Egum. Mas eu tenho observado que isso tem me trazido muito problema, coisa que o ritual, o xirê de orixá não tem trazido. Por que acontece isso? O que pode ser feito? De que forma? Porque eu não quero deixar de fazer esse tipo de louvação, porque eu cuido também das pessoas. Eu cuido de Exu ao Oxalá e cuido do caboclo ao Exu Egum. E a gente precisa ter essa ritualística dentro da nossa casa. Mas eu tenho tido problemas sempre que eu faço, e eu estou intercalando. Às vezes eu dou um toque por mês, ou de 2 em 2 meses, já por conta disso. E sempre que eu faço, eu sempre fico apreensivo, temeroso, né? Eu sei que não era para ser assim. Então, tendo em vista a audição de vários dos seus programas, o senhor tem falado muito sobre isso, eu tenho observado que o senhor tem, de repente, um conhecimento até maior para nos orientar nesse sentido. Me ajude, por favor. Bem, gente, o que acontece com esse zelador de santo aqui, acontece com muita gente. Preste bem atenção, gente, tá? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui não sou o dono da verdade, mas tentar passar um pouco da experiência que eu tenho. Eu sempre digo, tá? Não adianta você falar de uma coisa, de um determinado assunto que você não tem conhecimento. O que acontece? Eu, quando aqui discorro sobre problemas jurídicos, é porque eu tenho conhecimento. Quando eu discorro aqui sobre política, sobre problemas sociais, porque eu sou jornalista, então aquilo faz parte do meu métier. Então, quando eu discorro aqui sobre problemas ligados à cultura afro, sobre a Umbanda, Quimbanda, sobre o tambor de Minas, sobre a Quimbanda, tá? Porque faz parte do meu métier. Então, eu não tenho o conhecimento, conforme eu sempre disse para vocês e digo sempre, eu não tenho conhecimento de literatura. Há uma diferença muito grande de pregadores com conhecimento de literatura, de leitura de livros, para o pregador
digamos assim, o missionário, porque nós, sacerdotes, nós somos pregadores, nós somos evangelistas, nós somos missionários, na realidade. Nós, sacerdotes do culto afro, somos pregadores, missionários e evangelistas, porque nós evangelizamos, né, e nós temos uma missão de catequizar as pessoas segundo os nossos postulados religiosos ligados à nossa religião. Então, muito bem. Gente, hoje, Rio de Janeiro, a coisa mais fácil que tem é de se abrir uma igreja evangélica. Da mesma maneira, a coisa mais fácil que se tem é de abrir um terreiro de candomblé ou de umbanda. Por conta de quê? Por conta da liberdade de manifestação religiosa. Então, o princípio está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E não existem órgãos, autoridades, que possam exercer um poder de fiscalização, de comando ou de mando nesse sentido. Então, qualquer um, porque lavou a cabeça lá na casa de fulano, cicrano e beltrano, ele já começa a se arvorar em sacerdote e abre lá um cubículo lá qualquer e bota lá e lê do seu fulano de tal e toca o barco para frente. Muito bem. Então o que acontece? Essas facilidades acabam gerando o quê? Prejuízos para o tal sacerdote, prejuízos para a sociedade, quer dizer, para as pessoas que ele termina por ter que atender, e o prejuízo maior que é justamente para a religião como num todo. Porque cada ato danoso, cada ato lesivo que esses tais sacerdotes praticam com as pessoas que os procuram, nessa intenção de uma melhoria de vida, seja material, espiritual, sentimental, aquilo repercute sobre toda a religião. Então daí a necessidade da gente estar sempre aqui discutindo sobre isso. Nós não podemos nos calar, porque omissão também é crime. Então o que acontece? Voltando ao que eu falei sobre a facilidade que tem de abrir. Então você pega, hoje nós temos aí centenas de terreiros de candomblé. É muito mais fácil abrir um terreiro de candomblé do que um terreiro de quimbanda. Por quê? Isso é fato, tá? Porque isso decorre de vários trabalhos investigativos que eu já fiz e continuo fazendo. O indivíduo, ele abre um salão e ele pega um ou dois ogãs, pega um jogo de atabaque, ele ele convoca, né, algumas vodunces rodantes de uma casa de um irmão de santo, 2 aqui, 2 ali, e ele faz uma roda. Né? Tem toda uma indumentária, né, própria, isso, roupas, né, estigmatizadas ou estilizadas, né, própria de orixá, tem os fios de conta, enfeita-se o barracão, pronto, está feito o cenário para se fazer uma festa de candomblé. Os ogãs, já com a prática suficiente, são 3 doutrinas, são 3 cantigas, são 3 toadas, como dizemos no tambor de Minda, para cada orixá, de Exu a Oxalá. A coisa transcorre na santa paz. Isso sem falar que quando alguém da assistência entra em transe lá com o seu vodum, raras são as casas que permitem que essas pessoas adentrem na roda, justamente que é para não trazer mais elas na rua para aquela roda do xirê do candomblé. Não sou contra isso, de maneira nenhuma, tá? Embora no tambor de Minas a gente não faça assim, mas não sou contra quem faz isso. Tá, porque não sabe como é que aquela pessoa está, se tomou um banho, se resguardou, e se aquilo realmente é uma manifestação de vodum, de orixá, tem tudo isso, né? No tambor de Minas a gente não liga para isso não, tá? Mas também não vou criticar quem não deixa essas pessoas entrarem na sua gira. Muito bem, feito esse candomblé bonito, maravilhoso, tá? Encerra-se aquilo, no início faz o padê de Exu, igual algumas casas fazem, pronto o candomblé.
Maravilha, é o que estão fazendo, coisa facílima. Quem não sabe, tem livros, tem apostila, tudo aí. Maravilha, tranquilo. Tem lá os Ogãs.